galera, boa noite. Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você, gente. Muitas novidades hoje, muito Noroeste, Vôlei Bauru, Bauru Basquete, Liga das Américas. Tem muita coisa hoje, não vamos perder tempo não. E aí, Lanzani, tudo bem? Tudo bem, Fran? Tudo bem a você, telespectador da TVC? Programa muito cheio hoje, vamos falar dessa semana incrível do Noroeste. Ah, mas empatou contra o São Carlos, não importa. Venceu a equipe do MAC, venceu a equipe do Marília Atlético Clube, que acaba dando um ânimo ainda maior pro torcedor noroestino. Vamos falar sobre o Bauru Basquete, que conheceu a sua sede, como a gente havia antecipado aqui no Esporte Mais, que era a tendência e acabou acontecendo. O Grupo F da Liga das Américas vai acontecer na Argentina e, além disso, o Vôlei Bauru vai para os playoffs da Superliga, acabou vencendo a equipe de Valinhos, já classificou com uma rodada de antecedência. A gente vai falar mais sobre o Vôlei Bauru, as expectativas. Vôlei Bauru que deve contar nos playoffs com a volta de Paula Pequeno, está treinando muito bem, pude acompanhar hoje ela. A gente vai falar sobre muito mais hoje aqui na TVC. Saudades, Paula Pequeno, mas daqui a pouquinho a gente fala. Vamos falar de Noroeste agora, gente. Noroeste, a gente falou tanto do clássico aqui, né? Noroeste MAC, 1-0, uma vitória apertada, mas vencemos, né? Uma vitória apertada, mas a equipe noroestina acabou saindo com um triunfo extremamente importante. A equipe jogou bem, a equipe conseguiu sair com uma vitória importante. No primeiro tempo, na minha opinião, acabou massacrando a equipe do São Carlos. Vou até pedir para o Lafá passar as imagens, até pode colocar numa tela cheia as imagens dos jogos da frente à equipe do Marília, Josa, porque aí a equipe do Noroeste mostra um pouco do domínio que teve no primeiro tempo. A equipe noroestina conseguiu logo no início com o Leandro Oliveira acertar na trave, que seria de muita importância para o Alvirrubro sair com a vitória, mas a gente vai ver que a equipe noroestina acabou dominando esse primeiro tempo. A única saída do Marília foi as jogadas pela esquerda. O Bahia, lateral esquerdo, foi o mais acionado. Era ele a única válvula de escape que funcionou para a equipe azul e branca no primeiro tempo. O Noroeste conseguia atacar muito bem, conseguia nos lançamentos chegar bem na equipe noroestina e por muito pouco a equipe não saiu com a vitória no primeiro tempo. Teve a chance de fazer o primeiro gol de pênalti, o Leandro Oliveira acabou perdendo, daqui a pouquinho a gente vai ver. E acabou indo para o vestiário empatando em 0-0. Mas depois, no intervalo, a equipe do Marília voltou melhor, criou algumas chances, principalmente com a entrada do Adilson, com a entrada do Gaia, conseguiu dar mais trabalho para a equipe noroestina, mas a gente percebeu que o Marília, a partir dos 20 do segundo tempo, pregou. E aí a equipe do Noroeste voltou a ser melhor na partida e saiu com um gol fantástico do Aleph para selar essa vitória importante. Aí a gente vai ver o pênalti que o Leandro Oliveira acabou errando. Infelizmente, na minha opinião, o Leandro Oliveira acabou dando uma telegrafada legal, mas não dá pra gente tirar os méritos do Gilson. Acho que foi um gol que todo mundo pegou o celular pra filmar, né? Vamos filmar. Tava até lindo, porque a gente tava vendo na arquibancada todo mundo com o celular, um monte de pisca-pisca. A gente percebia todo mundo ligando a luz, ligando flash pra filmar, mas o Gilson apareceu intervindo. Aí a gente vê o gol no lado da equipe do Marília, o Adilson acabou muito à frente, pra mim ele estava precisando uma toalha e um sabonete, né? Porque estava na banheira o Adilson. E acabou fazendo o gol do Marco, mas a arbitragem anulou bem. E na sequência a gente vai ver o gol do Aleph após cruzamento na direita do Pacheco buscando o Wilson. A zaga do Marco cortou mal e o Aleph apareceu pela direita e fez esse gol para alegria do Alfredão, que explodiu muito com essa vitória do MAC. Vitória que estava engasgada, né? Fazia um bom tempo que o Noroeste não vencia o MAC. A gente sabe que clássico é clássico, né? Mas até pelas posições, MAC lá na zona de rebaixamento, o Noroeste lá em cima, era um jogo que a gente esperava um pouco mais no Noroeste. E assim, a gente tem que ir com termos. Aí tá o gol do Aleph, você acabou de ver. A gente tem que ir com calma. Por quê? Era um jogo, teoricamente, se não fosse contra o MAC, se fosse uma equipe que tivesse a posição do MAC, mas que não fosse o Marília Atlético Clube,
seria muito mais tranquilo. O Noroeste tinha muito mais time. Acontece que é clássico. E clássico é um jogo diferente, é um campeonato à parte. E a equipe noroestina acabou sentindo um pouco isso no segundo tempo. Deu para perceber que sentiu o erro no pênalti do Leandro Oliveira, começou a sentir a pressão do estádio que estava lotado. Josa, pode voltar para nós na tela inteira? Mas a equipe noroestina acabou sentindo um pouco essa situação. E a gente percebeu que a equipe começou a ficar um pouco nervosa. Só que no decorrer da partida, principalmente com a queda do nível físico da equipe no Marília, o Noroeste conseguiu voltar a ter as ações da partida e com o Aleph acabou fazendo esse gol e saiu com essa vitória extremamente importante. 3 pontos que mantiveram o Noroeste no G4, mas não são só 3 pontos. É uma moral que fica elevadíssima. É um resultado importantíssimo para a sequência do projeto. Querendo ou não, você acaba afundando ainda mais seu rival. Então, é impressionante que eu vi, por exemplo, de camisa do Noroeste essa semana aqui em Bauru. A gente andando no mercado, a gente andando no calçadão da Batista. Desde que o Noroeste, depois dessa vitória contra o Marília, muita gente tirou do armário aquela camiseta do rubro e começou a usar no dia a dia. Isso é de extrema importância para as pessoas voltarem a viver no Noroeste. Eu sou contrário àquelas pessoas que falam que Bauru não ama o Noroeste. Bauru ama muito o Esporte Clube Noroeste, não é à toa que o Noroeste é o principal público da Série 3 e se estivesse na Série 2 também seria o principal público. Só o Guarani é o único que consegue ali rivalizar com a equipe noroestina. Então não tem esse papo que Bauru não ama o Noroeste, mas que Bauru precisa viver um pouco mais o Noroeste, sentir um pouco mais o Noroeste, participar mais do dia a dia, aí eu concordo. E vitórias como essa, num clássico contra o Marília, faz com que o torcedor acabe acompanhando o dia a dia cada vez mais. A gente já tem uma pergunta aqui, a pergunta do Tom. Boa noite, Frei Lanza. O Norusca está deixando escapar pontos preciosos, sempre cedendo o empate. A zaga precisa de reforços ou dá para continuar assim? Bom, vamos lá. Boa pergunta do Tom. Ele está falando já do jogo de São Carlos, que é o nosso próximo tópico. Mas, falando especificamente, por exemplo, em São Carlos, a zaga não foi problema. O Noroeste era para ter matado o jogo lá em São Carlos tranquilamente. O Noroeste no primeiro tempo fez até um primeiro tempo abaixo da crítica, na minha opinião, foi mal no primeiro tempo. Mas mesmo indo mal, criou uma chance claríssima de gol do Leandro Oliveira no passe para o Wellington acabou desperdiçando. Vamos para o segundo tempo. Logo no início, o cruzamento na área após o escanteio, Jean-Pierre faz o gol, 1-0 no Noroeste. Jonas, se até quiser passar as imagens do jogo, fica à vontade. O Jean-Pierre faz esse primeiro gol para a equipe noroestina, mas a equipe já estava criando mais. O Leandro Oliveira teve uma chance clara anteriormente. O Wilson, logo depois do gol, tem uma chance claríssima de fazer o gol, mas acaba errando. Aí vem uma jogada do Gindre que ele erra. O Noroeste cansou de perder gol. Aí aquela velha máxima do futebol. São duas, na verdade. Quem não faz, toma, e a lei do ex. O Noroeste cansou de perder gol, a equipe do São Carlos foi lá e num contra-ataque, numa bola fortuita, acabou achando o gol justamente de um ex-noroestino, Gustavo Henrique. Que o pessoal acaba brincando, eu acho muito maldoso esse mas comentário. Mas sofrer o gol, as duas máximas assim, a lei do ex, e quem não faz, estão no mesmo jogo? E eu escutei do torcedor que o Gustavo Henrique fez 3 coisas boas no Noroeste. Ele fez o gol do acesso, da Bezinha para 3, aí ele saiu do time, aí contrataram ele de volta, ele saiu de novo. Foram as 3 ações. Eu acho muito maldoso. O Gustavo Henrique não é aquele atacante, mas para uma Série 3, por exemplo, para uma equipe como São Carlos, que não é uma equipe que está almejando o acesso, mas é uma equipe que está almejando ficar e quem sabe disputar um mata-mata, é um jogador, é o líder nato da torcida do São Carlos. É o jogador que sai de campo aplaudido, tendo o nome cantado. Então é um nome interessante, sim. Mas é uma pena. O Noroeste teve muito mais time para vencer a equipe do São Carlos. Teve mais posse de bola, teve mais controle de jogo, teve mais chances. Não dá para falar que o Noroeste não criou chance. Faltou aquele última finalização. Até sobre isso a gente conversou com o técnico da equipe noroestina, o Alberto Félix.
A gente conseguiu pegar as imagens, Josla? Ainda não, mas daqui a pouquinho a gente pega essas imagens. Mas a gente conversou com o técnico Roberto Félix e ele falou justamente sobre isso. Sobre essa importância que o Noroeste precisa ter essa última bola. Sobre esse capricho a mais que o Noroeste precisa ter. Que não pode faltar, por exemplo, no jogo do próxima quarta-feira, né, Fran? Então o problema seria mais no ataque do que na defesa. Na minha opinião, principalmente no jogo contra o São Carlos. Nos demais jogos, eu também acho isso. Porque a equipe está conseguindo criar, mas está errando, está perdendo muito gol, Fran. Tanto é que não é à toa que durante essa semana o trabalho está sendo muito focado nessa questão de finalização, que o Noroeste está com uma defesa sólida. Eu gosto muito do Marcelinho, eu costumo chamar ele aqui, brinco, o Marcemito. Gosto muito do Jean-Pierre, tanto é que fez o gol lá em São Carlos, mas além da participação ofensiva dele, que é muito boa, no momento defensivo ele aparece muito bem. O Marcelo, que entrou no clássico contra o Noroeste no lugar do Jean, que estava suspenso, mostrou muita segurança. Na lateral direita a gente tem o Pacheco, que não é um Cafu, mas é um lateral que, na minha opinião, na 3 sobra, deita e rola. O Hipólito entrou e tomou conta da lateral esquerda, isso porque o Ricardinho vinha sendo um dos melhores jogadores do time. Só que o Hipólito está jogando um bolão que não dá para tirá-lo da equipe, está muito bem, deu esse balanço defensivo para a equipe noroestina, muito interessante, e está conseguindo apoiar bem no ataque. Então, eu não vejo o nosso problema sendo a primeira linha, muito pelo contrário. Eu acho que o Noroeste precisa finalizar um pouquinho mais as jogadas de uma melhor maneira. A gente está pecando muito no último passe e está pecando muito na hora da finalização. Eu acho que são esses erros que a equipe noroestina precisa minimizar, principalmente no jogo pegado, como vai ser quarta-feira. Falando um pouco das mexidas do técnico, você acha que foram certas? Ele está acertando esse time? Olha, assim, o Noroeste entrou com uma formação um pouquinho diferente lá em São Carlos. O André Rocha ganhou vaga nesse time. Eu confesso que eu entendia o porquê da mudança. O Samuel não estava disponível de novo para o jogo. Jogo fora, vamos sentir um pouco a partida. Colocou 3 volantes. Eu gosto dessa formação, mas não é a formação que, na minha opinião, tem que usar como base. O time tem que usar como base a formação que vinha usando. Eu gosto muito quando o Noroeste joga com uma terceira linha, com o Leandro Oliveira centralizado e Wilson e Samuel dos lados, com o atacante sendo a referência. Esse atacante pode ser o Wellington fazendo um falso 9, dando mais mobilidade ao ataque, ou então o Romão, que está entrando na equipe e que voltou muito bem. Estou gostando da maneira como o Romão está voltando para o Esporte Clube Noroeste, mostrando ser um jogador diferenciado, um centroavante diferenciado. Quando a gente joga com esse trio no meio campo, eu gosto da maneira como o Noroeste articula as jogadas, principalmente pela esquerda com o Leandro Oliveira e o Samuel. Eu acho que essa dupla faz o que quer na 3. Quando os dois conseguem jogar, quando os dois se comunicam, dá samba. A equipe noroestina acaba passando por cima dos seus adversários. E o Wilson entrou muito bem pela direita. O Wilson, que estava sendo não aproveitado pelo técnico Tuca Guimarães, entrou no time e não tem como tirar. Tá jogando muita bola, tá com um bolão danado o Wilson. Então, assim, eu gosto da formação com esses 3 meio-campistas. Mas eu entendo, por exemplo, em alguns jogos, e acho, por exemplo, que a formação ideal para o jogo de quarta-feira é justamente essa. Essa formação, você jogando com 3 volantes. Você mantém o Maicon Douglas, você mantém o Alex Silva, mas você também coloca o André Rocha. O André Rocha centralizado, o Maicon jogando na esquerda e o Alex Silva jogando pela direita. Eu acho que jogos fora, cabe sim esse novo sistema tático. Tá. Queria te fazer uma pergunta que eu vejo algumas pessoas comentando, já vi também, e o Tiwi? Vamos lá. O Tiwi, infelizmente, está mal fisicamente. Ele acabou até voltando, só que ele está sofrendo com problemas físicos. Até por conta disso, ele não está nas últimas partidas sendo relacionado. Só que o Tiwi é aquela situação, eu até estava brincando. O Tiwi, se joga o clássico, para mim blocava 2. O Tiwi no mata-mata, para mim vai ser peça importantíssima. Porque é jogador que não sente partida. É jogador, quando o Noroeste precisar, sabe que vai meter gol. Sabe que vai aparecer na hora importante. Então, assim,
Eu entendo até boa parte da torcida dando uma criticada no cara. É talvez um centroavante que deixou a equipe nordestina com muita esperança, o torcedor nordestino com muita esperança. Só que até agora não rendeu o que todo mundo esperava. Só que a gente percebe, inclusive nos treinamentos, quando ele entra bem. Quando ele estava entrando, ele não estava mal. Ele fez uma boa partida aqui em Bauru. Eu não vejo ele sendo esse fiasco como estão pintando. É um jogador importante para se ter no elenco. Mas eu, por exemplo, eu não deixo de ter uma importância, por exemplo, o Romão. O Romão tem que ser titular da equipe. O Wellington tem que ter mais opções do que o Tiwi. Porque são jogadores mais constantes. Ele não pode dar aquele all-in, ele não pode dar aquele home run que o pessoal chama, resultado estrondoso numa partida curta, mas durante o campeonato vão ser caras que vão contribuir mais com você. Só que é importante ter o Tiwi no grupo, que em jogo pesado, por exemplo, você pode colocar ele que ele vai dar conta do recado. Bom, vamos falar do próximo jogo então, do Noroeste contra a Portuguesa Santista, gente, na quarta-feira, 8 horas, pedreira, né? Pedreira, a equipe nordestina pega um dos invictos dessa Série A3. É um time muito técnico mesmo. Eu gosto muito da Portuguesa Santista na saída pela esquerda. Acompanhei nessa semana vários jogos da equipe da Portuguesa Santista, que ainda bem é uma das coisas boas da Série A3 vezes do ano passado. Tem muito jogo que fica na internet, então você pode estudar, pode acompanhar. E é impressionante o lado esquerdo da equipe da Portuguesa Santista. Quando o Carlos Alberto joga ao lado do Tufa, os dois jogadores desequilibram muito. Então, um dos pontos chaves, na minha opinião, vai ser a marcação do Alex Silva e do Pacheco nesse setor, que é o setor principal da equipe da Portuguesa Santista. Mas a Portuguesa Santista não é só esses jogadores. Tem o Magrão muito bem, tem o Emerson. Então é uma equipe que a gente ficar muito de olho, uma equipe muito técnica. E, na minha opinião, é disparado o principal adversário nordestino nessa Série 3. É o jogo mais forte tecnicamente para o Noroeste nessa fase, vai ser lá no Eurico Mursa, em Santos. A gente vai conseguir ouvir a palavrinha do coisa? Não, infelizmente a gente está com um problema na palavra do Alberto Félix, mas ele falou exatamente sobre isso conosco, que a equipe nordestina vai ter o seu principal adversário nessa Série 3, talvez na quarta-feira. E é importante para a equipe do Noroeste não cometer os mesmos erros, não voltar a cometer erros como cometeu frente à equipe do Marília e principalmente lá em São Carlos. Contra o Marília, talvez a gente sentiu um pouco da pressão e não fez o nosso jogo completamente. Contra o São Carlos, se a gente joga o que a gente jogou contra o São Carlos, contra o Marília, o Noroeste tinha feito 4-5 no Marília. Em São Carlos a gente criou demais, a gente teve um volume de jogo impressionante. Faltou a finalização, faltou esse último arremate e não dá para perder tanto gol assim. A equipe nordestina, se errar da maneira que uma errou em São Carlos, você pode ter certeza, vai voltar com nenhum ponto, vai voltar com a derrota. Justamente nesse assunto, tem uma pergunta aqui do Luiz Gomes. Está faltando confiança na hora de fazer o gol? Eu não diria confiança, mas está faltando um pouquinho mais de capricho. Lá em São Carlos, principalmente, eu comentei até hoje com o Lucas Rocha, da Jovem Pan News Bauru. A gente estava no clube hoje acompanhando o treinamento do Alberto Félix, e ele me falou uma frase que é verdade. Se a gente tem o volume de jogo que a gente teve em São Carlos contra o Marília, por ser um clássico, a gente percebia os jogadores com maior atenção, prestando mais atenção no jogo, com um pouco mais de foco, com um pouco mais de carinho na hora de capricho, na hora de finalizar o lance. Se a gente tem esse capricho, se a gente tem esse cuidado na finalização contra o São Carlos, a gente tinha goleado na Morada do Sol. Portuguesa Santista, um jogo fora, um jogo difícil, né? O empate seria um mau resultado? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que o empate é um excelente resultado para a equipe nordestina lá em Santos. Portuguesa Santista está jogando em casa, é favorita para o jogo. Não estou falando aqui que o Noroeste já perdeu, longe disso. Mas não dá para desprezar um empate lá em Santos, não. É um resultado que tem que ser comemorado se vier. Eu acho assim, a gente perdeu o ponto jogando em Santa Bárbara contra a equipe do Rio Branco.
Perdeu ponto em São Carlos, jogando contra a equipe do São Carlos, mas um empate fora de casa contra a Portuguesa Santista, você não está perdendo 2 pontos, você está ganhando 1. É situação diferente. E é uma proposta de jogo que talvez a equipe nordestina case bem. Outro jogo nessa primeira fase que teve com essa característica, do Noroeste, se empatasse fora, teria um bom resultado, seria considerado, foi, por exemplo, contra o São Bernardo. E foi talvez a melhor atuação do Noroeste nessa Série A3. Então, é até importante para a gente ver se de fato vai confirmar essa característica da equipe nordestina, em crescer em jogo importante. Eu acho que seria de extrema importância o empate, quiçá a vitória lá em Santos. É isso aí, gente. Vamos falar então de vôlei Bauru, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Antes eu queria mandar um abraço para o Hélio Santiago, acompanha sempre a gente. Falar um pouquinho do vôlei classificado para as quartas de finais, gente. Parabéns para as meninas aí, classificaram uma rodada antes, né? Vamos falar um pouquinho do jogo? Contra o Valinhos, 3-0, uma boa vitória, né? Jogo tranquilo, jogo fácil. A equipe de Valinhos, infelizmente, acabou decepcionando esse ano. Não tinha um investimento tão alto, é verdade, mas também não era para fazer tão feio como fez essa temporada. Eu via, por exemplo, o Valinhos com alguma chance de brigar ali contra o Brasília para sobreviver na Superliga, mas decepcionou geral. A equipe do Valinhos teve inclusive problemas internos durante a temporada e isso a gente acabou vendo, foi um reflexo do que aconteceu no jogo contra a equipe de Bauru. Passe ridículo, saque da equipe de Valinhos não entrou, então a Juma teve toda hora o passe na mão, as ponteiras baurenses conseguiram trabalhar bem, só que o mais importante desse jogo, na minha opinião, que é o que eu acho que a gente fica focando muito na Tiffany. Muita gente fala que o sucesso de Bauru é a Tiffany. O que a Palácios está jogando é algo fantástico. E aí eu começo a pensar, analisando friamente, se você parar para pensar, das 5 melhores atacantes da Superliga, Bauru tem 2. Tem a Palácios, que é a terceira maior pontuadora da competição, e sim, tem a Tiffany, que não está nesse top 5 de pontuação, é porque ele começou a jogar só em dezembro. Se tivesse começado a jogar desde o início da Superliga, certamente estaria nesse top 5. Então o Bauru tem um poderio ofensivo gigantesco. E a gente começa a ver o nosso meio de rede engrenar, a Andressa jogando muito bem, a Val voltando ao seu melhor nível, voltando ao nível que todo mundo estava pedindo ela na seleção brasileira, ainda não está naquele nível apresentado ano passado, mas está voltando a jogar, ser a Val que a gente esperava. No nosso passe, a Gabi Cândido entrou, deu uma estabilizada no passe. A Chara Venegas estava, na minha opinião, na melhor fase dela aqui em Bauru, passando muito bem. Para o playoff, você vai ter a Paula Pequeno voltando, que além de um poderio ofensivo, também dá uma melhora no passe. Sem não, hein? Podemos aprontar, Sem né? não, hein? Olha, com todo respeito, eu acho que essa Superliga vai ter algumas surpresas. Por exemplo, no duelo entre Barueri e Osasco. Até pelos problemas que o Osasco está passando. É bom o Osasco ficar de olho. É bom o Osasco ficar ligado. Minas e Fluminense. Minas tem um mano de quadra. Só que a equipe do Fluminense está acertada. A equipe do Fluminense está com uma Renatinha, apesar de ser experiente, no seu melhor nível de jogo, jogando muito bem a Renatinha. A Tairzinha, apesar da sua inconstância, parece que encontrou um ponto de equilíbrio, parece estar jogando um voleibol melhor. Eu fico sempre na dúvida com a Tairzinha, porque nos momentos que precisa da Tairzinha, ela acaba murchando. A gente sabe muito bem disso, porque viveu isso aqui em Bauru. Mas está bem. A Michele também é outro jogador que está muito bem. É bom o todo poderoso Minas ficar meio esperto, mas eu acho que o Minas passa com alguma tranquilidade pelo Fluminense. E aí, é aquele detalhe. Bauru tem 2 opções. Se termina em 7º, provavelmente pega o Rio. Rio do Bernardinho, não dá, a equipe que a gente teve os piores resultados do G4, só que dos grandes é que vive a pior fase. Não tenho certeza se vai continuar a próxima temporada.
Até que nos bastidores falaram algumas coisas, só que eu sou sincero. Tenho certas notícias que durante a temporada rolando eu não gosto de dar. Então, tem algumas coisas que a gente, até por respeito a alguns profissionais do meio, eu acho que a gente tem que aguardar a temporada dos times acabarem para a gente acabar soltando alguma informação. Mas a incerteza lá no Rio de Janeiro é muito grande, a incerteza inclusive se o projeto vai continuar. E parece que isso chegou nas jogadoras. A gente nunca viu um Rio tão nervoso, um Rio que não consegue ter uma estabilidade emocional nas partidas. A Drusila está muito mal, várias jogadoras do Rio muito mal. O Rio vem de 3 derrotas seguidas, perdeu de 3-0 para o Minas na Superliga e perdeu a final do Sul-Americano para o Minas. Acho que vai jogar em Uberlândia, vai tomar outro toco, vai perder para a equipe do Praia. Eu não sei não se em algum momento de alguém bateu, algum de quinto ou oitavo bateu o Rio, talvez a hora é essa. Melhor momento do que esse não há. E eu vejo nesse confronto um Bauru em ascendente. Não, eu acho o Rio completamente favorito. Mas seria até importante, por exemplo, para algumas pessoas, que o elenco que o Bauru montou é ridículo, porque não sei o que tem. Ô gente, pera lá. Com o investimento que o Bauru teve esse ano, acabou montando um time para chegar nessa hora justamente em ascendente. Talvez seja a grande diferença para o ano passado. O ano passado o Bauru tinha um grande volume de jogo, só que várias jogadoras estavam descendo o nível. Esse ano o time não fez uma primeira fase tão legal, mas termina o retorno num ascendente. Chega nos playoffs com o sistema consolidado, o sistema do Fernando Bonato, com as jogadoras nos seus melhores momentos. Só a Paula Pequeno, que na minha opinião poderia estar no melhor momento, mas está voltando de lesão. Fazer o que? Acontece. Então assim, eu não sei. Eu acho muito complicado ter alguma surpresa. Mas eu acho que, eu não tenho dúvida, por exemplo, o pessoal que falava que o time de Bauru era horrível, vai ver que não é horrível não, vai fazer frente contra o Rio, ou contra o Praia, que cai entre nós. Bauru foi um dos times, se não o time que mais encaixou contra o Praia. Nas duas partidas, tanto no turno como no retorno, o Praia encontrou dificuldades. Então, é de se esperar, é de se aguardar. Mas não estou falando aqui que Bauru vai passar, não é nada disso. Mas que Bauru chega num bom momento nos playoffs, não tem como negar. Bauru vem para brigar. Eu acho que o time não tem nenhuma condição de ser campeão, por exemplo. Não tem. Mas tem condição sim de aprontar, fazer uma semifinal. Tem uma condição de tirar um todo poderoso Rio de Janeiro. Eu acho que dá pra gente beliscar alguma coisa assim. Um comentário aqui, o vôlei vai surpreender, pois está crescendo, está jogando de igual para igual contra as equipes chamadas favoritas. Você concorda? Eu concordo. Eu só acho que tem um pequeno detalhe que a gente precisa, é o fator principal. Questão física nossa. E talvez tenha sido o único fator que lá atrás, no início da temporada, a gente ficou devendo. E pode ser que estoure agora. Bauru não ganhou um jogo no tie-break, mas também, né? Pode ter ganhado nenhum jogo no tie-break. Chega nos playoffs, ganha 2, acabou. A gente tá numa semifinal de Superliga, seria histórico pro vôlei Bauru. Não vamos deixar de acreditar, né? As meninas têm potencial. Com certeza. E assim, é a realização de um trabalho. Eu acho que a gente tem que parabenizar em muito o Fernando Bonato. Ele foi para um caminho muito mais difícil. O caminho do Fabiano, do Marcos Kivieco no passado, era muito mais tranquilo. Ele montou um time que por si só tinha um volume de jogo gigantesco e vamos que vamos. Mas taticamente era um time pobre. Esse ano a equipe de Bauru tem um elenco até reduzido, mas taticamente com várias opções. Então, eu não sei, eu gosto de time assim, time tático. Eu acho que podemos ter alguma surpresa. Eu não sei, eu acho até que a gente não vai passar. Mas que a gente vai dar um trabalho danado, seja pro Praia, seja pro Rio, tenho certeza disso. É isso aí, gente. Último jogo, então, do vôlei Bauru na sexta-feira contra a equipe do São Caetano. Depois, playoff. Exato. Aí até o pessoal entender. Se o Bauru vence por 3-0 ou 3-1 a equipe do São Caetano, o Bauru termina em 7º lugar.
vai depender do resultado entre Praia e Rio de Janeiro para saber quem termina em primeiro e segundo. Se o Rio de Janeiro surpreender e vencer o Praia em Uberlândia, fica dependendo ainda de mais uma derrota do Praia Clube na última rodada e o Rio de Janeiro pega o Osasco em casa na última rodada, precisaria vencer por 3-0 para ter alguma chance de passar em primeiro. Provavelmente, se terminar em sétimo, pega o Rio. Se terminar em oitavo, pega a equipe do Praia Clube. Para terminar em oitavo, Bauru precisa perder do São Caetano ou vencer por 3-2. E a equipe do Pinheiros precisa fazer 3-0 ou 3-1 na equipe do SESI. Vamos aguardar então. Galera, a gente vai para um intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando de basquete, tem NBB, Liga das Américas, não perde não, fica aí. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
É isso aí, galera. Voltamos para falar de basquete. Vamos falar um pouquinho do Bauru Basquete, dos confrontos do NBB. Quarta-feira, Liga Sorocabana. Um confronto teoricamente fácil para o Bauru Basquete, né? Teoricamente fácil, que pelo Liga Sorocabana só venceu uma partida agora em 2018. É um dos confrontos, não dá pra gente negar, mais fácil desse NBB. Vitória é obrigação na panela de pressão nesta quarta-feira. Mas é bom a gente ficar de olho, porque o Liga Sorocabana em alguns jogos está trincando para algumas equipes. Mas de fato, o Bauru não pode nem pensar com a derrota, né, Fran? É isso aí, né? É uma oportunidade também de treinar já para a Liga das Américas, que tá aí certeza. já. Né? O Bauru pega dois times que não casam tanto com as características do times argentinos, mas provavelmente contra o Pinheiros, por exemplo, um time que tem muito volume individual, muitas bolas de 3, pode casar um pouco com o estilo do Guarus. Então é um duelo interessantíssimo, é algo para a gente comentar, é algo para a gente analisar. Falando já um pouquinho sobre o Pinheiros, eu queria fazer um comentário aqui. Daqui a pouquinho a gente está, até pede desculpa para você, telespectador, nosso intervalo foi um pouquinho mais longo. A gente está com um probleminha na nossa comunicação da entrevista que eu fiz com o Demetrios, mas daqui a pouquinho a gente vai colocar nem que seja o material bruto pro pessoal. E na entrevista eu comentei com ele sobre um assunto que eu acho que é pertinente a gente falar aqui, que é sobre o Gui Bento. Gui Bento é um jogador que começou em Lençóis Paulista, passou pela base do Bauru Basquete e no ano passado, não sei se você vai lembrar, Fran, Bauru entrou no Campeonato Paulista e jogou praticamente toda a primeira fase só com molecada. E eu sempre falei que eu era contra isso, porque eu acho que a gente colocou os moleques no fogo e queimamos vários garotos. Só o Maicão que não se queimou. Mas com todo respeito, com o talento que o Maicão tem, é um cara que era inqueimável. Mas, de resto, todo mundo se queimou naquele time. Todo mundo não virou. Somado a isso, Bauru não montou um time para o LDB, para jogar a Liga de Desenvolvimento de Basquete. O Gui Bento sai do Bauru Basquete, vai para o Pinheiros. Eu confesso que na época, eu virei e falei, o Gui Bento aqui em Bauru não vai dar mais. E a gente fica até brincando, mas o Gui Bento era um dos jogadores, da série de jogadores, e aí eu estou fazendo inclusive uma autorreflexão, não estou querendo atacar ninguém, não, é inclusive uma autorreflexão minha. A gente brincava que tinha alguns jogadores da base que era melhor ir procurar um curso profissionalizante, alguma coisa, porque no basquete não ia virar. O Gui Bento eu não nego, era um desses caras, porque ele não estava conseguindo jogar. E a gente percebia que inclusive nos jogos da base, por conta dessa pressão que ele estava tendo no profissional, o nível dele estava só caindo. A gente falou, não vai virar. Acabou indo para o Pinheiros. No Pinheiros, essa pressão que estava em cima dele acabou e começou a jogar e jogar bem. E aí, eu não estou aqui querendo atacar ninguém, não é nada disso. Mas, lembra quando na época eu trabalhava na extinta Rádio Ouro Verde, que agora é Jovem Pan News? A gente cansou de falar que Bauru poderia estar queimando uma série de jogadores. Tá aí o Gui Bento, jogando muito bem no Pinheiros, foi chamado inclusive pelo Petrovic para a seleção brasileira. A princípio ia só treinar, mas com as dispensas do Alex, acabou indo e jogando inclusive nas eliminatórias da Copa do Mundo. Será que não é para a gente ter como atenção e entender que colocar a meninada do jeito que colocamos, falando, vai vocês, não foi uma maneira que a gente acabou atrapalhando o processo dessa garotada? Eu acho que Bauru, como algumas outras equipes, está sim investindo na categoria de base, mas ainda falta aquele jeito que investe o Pinheiros, o Paulistano, que sabe trabalhar muito bem a garotada e é o resultado que eles dão, né? Exatamente. Vai de novo lá no e-mail. Desculpa aí. Quem tá com programa ao vivo é assim mesmo. Volta lá que vai ter um novo e-mail. E aí você pega nesse arquivo. Mas vamos lá. É exatamente isso. O Paulistano está sabendo trabalhar um pouquinho mais a molecada. O Pedro está sabendo trabalhar um pouco mais a molecada. E não está colocando os caras na fogueira. Sempre mescla jogadores experientes. E os meninos estão conseguindo jogar mais. E é o resultado que a gente vê, né? Paulistano campeão, Pinheiros ficou em terceiro, se eu não me engano, né? Na LDB.
é o trabalho que eles fazem, acho que falta isso para Bauru. Bauru tá no caminho certo? Tá, mas falta pegar um pouquinho dessa experiência que o Paulistano, o Pinheiros, Franca, o próprio Franca Mas tem. próprio Bauru Basquete, há um tempo atrás, tinha um bom time na LDB. E aí é um negócio que é extremamente importante. A gente precisa ter a importância do time na LDB. Faz falta demais pro projeto. Eu não tô aqui atacando o diretor, não tô nada, porque eu sei que a vontade da diretoria era ter esse time, só que tá faltando verba. Só que eu acho que por uma análise geral, a gente precisa falar disso, precisa conversar sobre isso, até pro empresariado que está nos acompanhando, entender isso e entender, pô, é importante apoiar também a base. É importante na hora que eu fizer um investimento de patrocínio no esporte, no profissional, eu também gerar uma receita para a base. Que é de extrema importância, está fazendo falta para o projeto. Eu não acho, eu sou sincero, até acho um pouco a convocação do Gui Bento pelo Petrovic um pouco exagerada, para não falar outra coisa. Não nego. Mas mesmo assim, é um exemplo de um jogador que poderia estar rendendo mais aqui em Bauru. Vamos falar um pouquinho do Pinheiros, né? Adversário Pinheiros, o jogo na sexta-feira, às 8 da noite, aqui também. Muitos falam do Rolo e do Bennett. São os caras que a gente precisa parar nesse jogo? São dois dos caras que a gente precisa parar, porque são os principais jogadores da equipe do Pinheiros. São dois armadores e armador que tem muito talento, no 1 contra 1, conseguem diferenciar qualquer jogo, conseguem vencer qualquer jogo. Então é pra gente ficar ligado, é pra gente ficar esperto com esses dois jogadores, mas não são os únicos. Eu acho que a equipe do Pinheiros possui mais jogadores. O Ruivo, por exemplo, é um armador para mim, que mais um que vem da base, que está com uma grande temporada. Você tem alguns talentos no Pinheiros interessante. É um bom nível, falando, estendendo para a Liga das Américas. Como que a gente vai parar o Holler e o Bennett? Para pensar como a gente vai parar o Etienne, como a gente vai parar o Belcom, como a gente vai parar o Vargas. Dá para traçar esse paralelo. E é um jogo que, querendo ou não, está carregado com uma rivalidade. O Pinheiros está engasgado pra caramba com o Bauru Basquete, que acabou eliminando o Pinheiros tanto no Paulista como no último NBB, né? É um jogo, principalmente pro lado de lá, cheio de rivalidade. É isso aí. O último jogo, então, antes da Liga das Américas, é o contra o Vitória. Também um confronto difícil pro Bauru, né? Contra o Vitória lá. O confronto que aí, eu vou ser sincero, é mais um da série que eu não entendo por que a Liga Nacional de Basquete coloca esse jogo para acontecer. Porque é inadmissível, na minha opinião, esse jogo acontecer. A equipe bauruense vai para a Argentina enfrentar a equipe esse grupo F da LDA em Corrientes. Eu não consigo entender como é que entra para jogar um jogo tão difícil como o do Vitória. E um confronto que é quase direto não dá, pra gente, né? Exato, Porque não dá tá pra entender, Bauru não dá. em quinto, Pinheiros em sexto e Vitória em sétimo, né? Um confronto quase que direto com o Não, e assim, é um confronto duríssimo. Não é qualquer confrontinho. É um confronto muito complicado para a equipe bauruense. O pessoal podia ter um pouquinho mais de cuidado na hora de formular a tabela, na hora de entender a importância que tem esse jogo. Não é qualquer jogo, gente. É um jogo que poderia ser importante. Aí na outra fase, o Bauru pega um Flamengo. Sabe? Pô, gente, tratar um pouquinho mais cuidado da tabela. Não tem que dar preferência. Tem que dar preferência sim. É um time brasileiro representando o país na Liga das Américas. E não estou falando para fazer isso só com o Bauru, não. Tinha que ter feito com o Mogi, por exemplo. Tinha que ter dado não digo uma semana, mas na semana que os caras vão viajar, não tem que ter jogo. Não pode. Então, assim, algumas coisas que eu confesso que eu não consigo entender. Eu acho que a diretoria bauruense precisava ter feito alguma coisa nesse aspecto. Aí sim, agora estou criticando sim, porque não dá. Não dá para você ter jogos importantes. E quando eu falei Flamengo, não foi Flamengo não, foi Franca. Foi pior ainda, foi o clássico contra a Franca. Não dá para você ter esses jogos
na porta da Liga das Américas. E querendo ou não, no caso de Bauru ainda é pior, porque a Liga das Américas é o campeonato do ano. Aí cansa, joga cansado, tem que viajar. E a questão não é jogar cansado, é você colocar pressão em cima do time. Porque vamos combinar, uma derrota lá em Salvador vai colocar pressão no time. A torcida, depois da derrota contra a Franca, ficou extremamente enfurecida. Tinha muita gente falando, desse jeito não vai passar na Liga das Américas. Você acaba afastando o torcedor que não compareceu em grande número na Liga das Américas aqui em Bauru. E não foi à toa. Não foi à toa. Então assim, precisa ter um pouquinho mais de, pensar um pouco. É o representante brasileiro numa competição internacional. Os caras estão falando de tudo para que teve o campeão argentino. E a gente não se ajuda, sabe? É umas coisas que não dá para entender, sabe? Os caras estão falando de tudo, já colocaram os 2 Elite Eight lá na Argentina. Querem porque querem ver um argentino campeão da Liga das Américas. E aqui no Brasil a gente não faz nada. Parece que quer ver o argentino. Vai, deixa o argentino ganhar. Os caras têm que jogar no lixo a evolução do basquete brasileiro. Os caras acham normal ver um venezuelano ser bicampeão da Liga das Américas. É umas coisas assim que não dá pra entender. Com todo respeito. Eu não consigo engolir certo. Porque não dá, Fran. Já nesse assunto de Liga das Américas, uma chave muito difícil para Bauru. Você acha que Bauru tem chances? Olha, Fran, é uma chave muito, muito complicada para a equipe bauruense. É uma chave muito complicada para a equipe bauruense. Mas não dá pra gente tirar Bauru do páreo. E aí, não dá pra gente também colocar Bauru como favorito. Mas eu vejo 4 times de alto nível, 4 times que podem brigar e muito pela vaga e que cada jogo vai ser uma guerra. Eu vejo o Guarulhos de Lara um pouquinho à frente dos 3 times restantes, mas a equipe do Corrientes, por exemplo, vai ter o fator casa. Bauru, por outro lado, vai ter um fator que você, como atleta profissional, pode falar mais do que ninguém. Poucas coisas motivam tanto um atleta como se sentir que foi desprezado pelo adversário. E estou falando de tudo para que a gente consiga passar a entrevista do Demetrios. Estou inclusive agora mandando via WhatsApp para o nosso Josafá para ver se a gente consegue, nem que seja no final do programa, colocar essa entrevista, porque é uma entrevista onde ele dá uma declaração muito forte para mim. Ele achou que o time argentino do Corrientes desrespeitou a equipe bauruense. Por quê? Quem é o mandante da chave escolhe a tabela. E geralmente quem que você pega no primeiro jogo? O time mais fraco. Isso aqui em Bauru, de jogar o primeiro jogo contra os donos da casa, não foi digerido muito bem. Não foi digerido. O Dema tá irritadíssimo. E claro, tá usando isso como arma de motivação. E isso vai entrar em quadro. Você pode ter certeza que Bauru vai entrar com a faca na caveira para cima do Corrientes. O segundo jogo eu acho que é um jogo chave demais. Porque assim, eu acho que a gente tem chance de vencer contra o Corrientes. E a gente pode definir a vaga contra o Guarulhos. Uma vitória contra o Guarulhos faz com que no último dia o Guarulhos tenha que jogar a vida e morte com o Corrientes. Por outro lado, se Bauru perde para o Corrientes no primeiro dia, é Bauru que joga a vida ou morte contra o Guarulhos. Então é uma chave. Eu confesso que eu não sei se os caras desrespeitaram o Bauru ou não. Eu não tenho essa mesma visão que o Dema, confesso. É isso que eu ia falar pra você. São táticas, né? E assim, eu teria feito a mesma coisa. Porque, vamos lá, pensando como Corrientes, que é o time que vai sediar. Eu não vou pegar logo de cara o time que é bicampeão da América. Ponto. Não quero pegar ele logo de cara. Porém, contudo, entretanto, eu sou um time argentino. Eu não quero pegar logo de cara também no primeiro jogo o time que mais vai me conhecendo do grupo. Que mais vai conhecer minhas armas.
Então eu entendo que a equipe do Corinthians, por exclusão, tenha escolhido o Bauru para o primeiro jogo. Eu consigo ter essa análise. Mas, por outro lado, eu também acabo entendendo o lado bauruense, que se sentiu desrespeitado. Querendo ou não, Bauru é vice-campeão da Liga das Américas na última edição que pôde jogar. Bauru, há 3 temporadas atrás, foi campeão da LDA. É um time que tem um baita histórico nessa competição. Também merecia um pouco mais de respeito. Mas eu acho que é uma faca de 2 gumes. Eu acho que isso é o que menos importa agora. Mas eu acho que o Demetrios está certo em usar isso como motivação no time com dele. certeza. Ele está usando isso fez... extremamente. Até porque ele sabe que é de extrema importância uma vitória frente à equipe do Corinthians, até para passagem, que talvez seja o jogo-chave. Eu acho que não é. Eu acho que o jogo-chave para a equipe bauruense seja contra o Guarulhos. Por quê? Uma vitória contra o Guarulhos, uma vitória contra a equipe do Estudiantes, eu acho que o Bauru passa para a semifinal. Eu vejo o Corinthians e o Guarulhos se matando. Então, assim, vamos ver. É pra gente aguardar, é pra gente analisar, mas é um jogo pra gente pensar, dar uma olhada, mas vai ser uma Liga das Américas fenomenal, isso daí eu tenho certeza. Vai pegar fogo, né? Com certeza, com certeza. As duas equipes vão... Bauru e Corinthians, no primeiro jogo, vão dar tudo, porque sabem que cada jogo nessa primeira fase vai ser importantíssimo. Então eu acho que esse Elite 8 é extremamente equilibrado. Nos últimos anos, Bauru, quando chegou no Elite 8, não tinha um grupo tão equilibrado como esse. Bauru sempre estava com algum time a mais, ou até mesmo 2 times que sobressaíam. Esse ano é pedreira todos os jogos. O próprio time dos Estudiantes, que a gente não está falando tanto, é bom de ficar esperto, porque pode surpreender. Essa Liga das Américas está extremamente interessante. Do outro lado, você tem o São Lourenço, que para mim é o grande favorito. Você tem Mogi, você tem o time mexicano, você tem o time uruguaio. É uma briga de foice no escuro também. Já é agora, né? Exato. A chave de Mogi já é nesse final de semana, né? E aí os caras me colocam, só para voltar naquele assunto, os caras me colocam Mogi para jogar no Nordeste, que é sempre complicado. O pessoal da Liga Nacional, vocês, por favor, né? Vamos, ano que vem, tratar com mais carinho os times brasileiros na LDA, vai? Vamos falar uma coisa. Colocou na mesma fria os 2 times, porque o Mogi acabou de jogar e perdeu também, né? E Bauru vai. E Bauru vai então, no mesmo caminho. Com todo respeito, mas tem que entender a logística da Liga, tem que entender o calendário da Liga. Se você planejar, e você tem que colocar, ainda mais a Liga Nacional de Basquete, tem que dar crédito para os seus associados e tem que, na hora de fazer o calendário, parar e pensar quem são os times que podem chegar na Liga das Américas. Tem 2 que são de fato, que vão primeiro e segundo do NBB. Se você tiver um campeão da Liga das Américas brasileiro, é um terceiro time. E você tem que também colocar nesse bolo os times da Liga Sul-Americana, que podem conquistar a Liga Sul-Americana e ir para a Liga das Américas. Você tem sim que, antes de começar o campeonato, analisar e não colocar jogos desses times nessa semana. Pode até ser o caso de, durante, por exemplo, o Paulistano, que foi para a Liga que caiu na primeira fase. Você pode até ver, o Paulistano vai ficar sem jogar, vamos antecipar o jogo dele. Mas depois você tem certeza que o time está eliminado. Antes do campeonato começar, reserva essa agenda, meu filho. Reserva essas semanas, os times não podem jogar. Prioridades, A prioridade tem que ser dele, você tem que analisar isso. Você tem que ter essa situação definida. Porque eu volto a falar. Estão fazendo de tudo para ter a Argentina campeão da Liga das Américas, e aqui a gente não faz nada. Aqui a gente tem que entender que é um título importante. Gente, ainda mais agora que a Liga das Américas dá a final para o Mundial, e o Mundial não está vendo o time da Euroliga, está vendo o time da Copa Europa. A chance de você ter um brasileiro campeão do mundo é extremamente boa. E você sabe o que representa um título mundial para o basquete brasileiro? Eu confesso para você que eu não sei. Porque eu não consigo entender essa magnitude. Eu acho que é um negócio que eu não consigo entender. Então, assim, cara, eu fico triste que às vezes parece que só a gente pensa, só a gente analisa.
complicado. Vamos falar um pouquinho do Alex, a volta do Alex, né? Você acompanhou o treinamento, ele tá treinando, ele tá bem? Tá treinando bem, importante. Até não vamos falar tanto com a lesão, até porque foi um pedido do Alex pessoal para que se resguarde um pouquinho sobre a lesão. Mas é importante que agora ele já voltou, fez os dias de repouso que precisava fazer e agora tá com fominha, ele tá querendo treinar toda hora, tá querendo ver o jogo. O Alex, se ele vê o comentário que eu fiz agora que o Bauru não devia jogar, ele vai ficar louco. Porque o Alex quer jogar. O Alex quer jogar mais do que ele. Né? Você fala que tem uma pelada no Sesc, o Alex aparece lá. Aparece. Porque ele é um cara que hoje no treinamento, por exemplo, treinou bem. É impressionante como ele cobra, rapaziada. Os treinos sem Alex é uma coisa, os treinos com ele é outra. É algo assim que você acaba entendendo porque o cara é tão vitorioso. E é uma adição incrível pro time, né? Vamos combinar. O time do Bauru Basquete é um sem o Alex, com o Alex é completamente o outro. Você melhora a defesa, você melhora o seu ataque, você tem mais liderança em quadra. E nós vamos pra Argentina com o Hetzheimer e com o Alex bem, coisa que não tivemos no primeiro grupo. Ô Guaras, te prepare, que eu tô achando que vai salvar pra vocês. Deixa o Guaras achar que é imbatível. Deixa ele. Deixa. É isso aí, galera. Então, quarta-feira, 8 horas, jogo contra a Liga Sorocabana, aqui no Ginásio Panela de Pressão. Tem o pré-jogo nosso? Tem sim, tem pré-jogo, tem análise do intervalo e tem também as informações no final do jogo, não só do jogo do Bauru Basquete. A gente vai estar acompanhando, vamos até dar o crédito, a gente vai estar acompanhando a rapaziada da Jovem Pan News, que vai para Santos. A gente vai estar lá escutando o pessoal para dar as informações também. O que a gente não vai ter é entrevista do pessoal lá de Santos, porque aí também não dá pro Gordinho ir para Santos e também não dá para fazer mágica, fazer teletransporte, alguma coisa. Não dá. Então a gente vai ficar aqui em Bauru acompanhando o basquete, mas claro, trazendo as informações do Esporte Clube Noroeste. É isso aí, gente. Então a gente fica por aqui. A gente volta na segunda com muitas novidades. Deixa eu mandar um forte abraço. Mandar um abraço pro meu querido Marquinho, que hoje tá num descanso merecido, tá numa segunda lua de mel. Aí sim, Marquinho, um forte abraço. Mas já mandou mensagem, tá acompanhando pela internet. Deixa eu mandar um forte abraço pra rapaziada que tá Lourdes, o Paulinho, todo mundo tá mandando mensagem. O Dricão, toda a rapaziada, um forte abraço pra galera. O JP, pessoal que tá em São Paulo acompanhando, o Murilo, o Gustavo, toda a rapaziada. E pra você, eu vou ser sincero, eu peço desculpa, hoje a gente tem um pequeno problema, justamente com o Marquinho tá nesse descanso, a gente tem um probleminha para produzir o programa e o Josafá fez tudo que podia lá no Master, mas na hora da gente colocar os vídeos que a gente produziu durante essa semana, deu erro, deu complicado, a culpa foi do Gordinho aqui, peço desculpas. Mas eu quero ver se até amanhã eu publico, pelo menos no Facebook da TVC, a entrevista do Dema, que é uma entrevista onde ele fala justamente sobre esse aspecto do desrespeito que ele achou sobre as equipes argentinas e também sobre Bauru na Liga das Américas. Um abraço. Isso aí, deixa eu mandar um abraço pra minha família também, que tá aqui me cobrando, assistindo, pra minha irmã, pra minha mãe, pra minha sobrinha, pra todo mundo. Como que é o nome da mãe A mesmo? Dona Linda. Dona Linda, um abraço, eu concordo com a senhora falou sobre a pré. Tchau. Um beijo, gente, até segunda que vem. Tchau, tchau.